Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui para mais um episódio do programa O Chamado do Servo. E o tema desse episódio é o chamado de Timóteo, a experiência dele, a sua vida. E há na vida de Timóteo muitos ensinamentos maravilhosos para todos nós, até para pastores, mas também para crianças, para adolescentes, para jovens, né? É um testemunho maravilhoso. Nós temos aqui a mesa com os pastores Alonso, pastor Elcio, pastor Miguel, sejam Paz do Senhor. bem-vindos. A Paz do paz do Senhor. Senhor, irmãos. Vamos ler um texto aqui que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Glória a Deus. Amém. Então vemos em Timóteo uma experiência que, a partir da explicação de Paulo aqui nessa carta a Timóteo, Timóteo herdou, né? Ele recebeu uma herança que veio da sua avó, da sua mãe, que por certo eram servas de Deus, fiéis, e que conseguiram transmitir essa herança maravilhosa para Timóteo, né? E Paulo pôde participar da experiência, da trajetória, da caminhada, chamando até Timóteo de meu verdadeiro filho na fé. E com toda esta história lindíssima da vida de Timóteo, nós começamos aqui com o pastor Miguel para, no aspecto doutrinário, o que a experiência de Timóteo, pastor Miguel, pode nos ensinar. Timóteo, ele recebeu uma herança da eternidade. Na sua vida, através da sua avó, da sua mãe, ele foi tendo várias experiências. Ele foi eleito por Deus Pai, na sua presciência, e quando acontece um momento especial, Paulo já estava saindo para viagens, onde ele evangelizava. Na segunda viagem, ele encontra Timóteo e vê nele todo aquele depósito que tinha sido confiado a ele, os ensinos, a doutrina, e ali tem um chamado para ir com Paulo nas suas viagens. E em todo, ele aceita, e em todo o caminho dele depois, o processo dele junto com Paulo, nós notamos que o depósito que ele recebeu da transmissão de uma herança da eternidade através de sua avó, de sua mãe, ajudou a entender o projeto de salvação, a evangelização, e ali ele foi usado poderosamente por Deus, defendendo a obra e levando mensagens que anulariam oposições e que promoveria uma vida de salvação para muitos a quem ele encontrava falando de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. No aspecto histórico, pastor Alonso, tem também muitos ensinamentos, né? O que nós temos aí de importante aí? É, é maravilhoso, assim, ver um jovem, né, como Timóteo, no ministério e com tanta intimidade com o apóstolo Paulo, que já estava no momento da sua partida até quando escreve 2 Timóteo, né? E sendo hoje, inclusive, os ensinos dados a Timóteo também para nós, os pastores desta obra, com grande valor cada ensino. Uma coisa que eu gostaria de destacar é a fé não fingida. A fé, ela não é algo material. A fé, a palavra diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Timóteo, ele teve um encontro com Jesus, um encontro com a palavra, e a palavra habitou no seu coração, gerando fé. Essa fé, ela é genética.
Nós vemos aqui a clareza de a fé não fingida que habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que habita em ti. Por que que a fé é genética? Ela não é simplesmente passada de mãe para filho, é muito mais do que isso. Há uma responsabilidade dos pais de transmitirem essa herança. O pastor Miguel falou de uma coisa maravilhosa, é uma herança espiritual. A palavra de Deus é uma herança espiritual. Quando você vê em Provérbios, a palavra diz assim: ensina o menino no caminho em que se deve andar, e quando crescer não se desviará dele. É até diferente, alguns leem rápido assim: ensina o menino o caminho. Não, é ensina no caminho. A fé, ela é capaz de gerar no homem uma jornada no caminho da salvação. E Paulo, ele lembra, destaca a beleza de uma avó e de uma mãe que transmitiram essa herança espiritual. A gente não sabe, pelo menos eu não tenho conhecimento, se ele teve alguma herança material aqui delas. Mas a gloriosa herança dessa fé viva, resultado de uma palavra que transforma corações, de uma fé genuína, uma fé geradora, essa fé, ela também é transmitida a cada um de nós. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós podemos viver dessa fé. A fé ela é gerada quando o homem tem um encontro com Jesus. Nós estamos num programa que chama O Chamado do Servo. A fé ela é gerada no chamado. E quando você aceita esta fé, há uma expressão até que ela é muito esclarecedora, quando diz a fé ela é para vivermos na direção do Espírito Santo. A fé é a partícula do Espírito Santo habitando na vida do homem. E essa fé que é a única capaz de levar o homem de volta para a eternidade. Então, há uma beleza aqui muito especial e Paulo destaca vários momentos para Timóteo. Olha, a sua família viveu essa fé, a sua avó viveu essa fé, a sua mãe viveu. E hoje nós estamos aqui e certo é que há até alguns que o pai, a mãe, vô e vó não viveram essa fé, mas que têm vivido porque essa fé é genética. E aonde está a genética dela? Na operação do Espírito Santo. No poder do sangue de Jesus. Nós podemos ter acesso a viver essa fé em Jesus. Muito bom. Muito bem colocado, pastor Alonso. A genética, ela é espiritual, né? E ela é uma herança de uma operação do Espírito Santo. Então, quando Lloyd e a mãe transmitiram a herança, porque elas se deixaram ser dirigidas pelo Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que operou na avó, na mãe, é o mesmo Espírito que está operando em Timóteo, né? E que opera hoje na igreja. E é o mesmo Espírito que operou na vida de Paulo, na vida de Timóteo, e é o mesmo Espírito que opera na vida da igreja fiel, né? Glória a Deus. Então, toda a nossa, vamos dizer assim, todo o obstáculo que nós temos é quando a gente guarda a nossa razão. Então, a gente tem que anular a nossa razão e deixar a revelação, quer dizer, o Espírito Santo operar no nosso coração. Aí, esse Espírito Santo vai trazer essa fé genuína que habitou na igreja fiel, né? Amém. Não é exatamente numa família, né? Mas no caso aqui a família era fiel, né? Mas é uma fé que vem de uma igreja fiel. Interessante, cara, isso que você falou, porque Paulo, ele fala para Timóteo: guarda o depósito que te foi confiado. Que Timóteo tinha uma herança, uma doutrina que é imutável. E ele considera os ensinos dele anterior, quando ele era, antes de conhecer o Senhor Jesus, tudo aquilo que ele conheceu com Gamaliel, ele estava com todo o ensinamento religioso, na sua razão, ele considerou como Perda. desprezível. É perda. Porque quando ele encontrou a graça do Senhor Jesus, aí veio a revelação. E ele viu que
aí sim ele entenderia os mistérios da eternidade. Muito bem, é isso mesmo. Existem valores, né, que o homem carrega consigo, que é o grande obstáculo, né, para não receber a herança. Então, não, eu tenho a minha religião, eu tenho o costume da minha família, né? A tradição aqui da minha família é essa, então eu vou guardar a tradição da minha família. Bom, se a tradição da sua família for a direção do Espírito Santo, glória a Deus, tá certo, né? Agora, confere isso, se o Espírito Santo está nisso, se a palavra de Deus está nisso, né? Porque há um só Deus, né? Um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Homem. Homem. né? E que também se fez homem, e há um só que Deus autorizou para dirigir a nossa vida, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então não tem outra maneira do homem entender a vontade de Deus a não ser pelo Espírito Santo, porque é ele que traz a eternidade, essa fé que é genética, né? Que ele traz a fé eterna para o nosso coração. Maravilha, glória a Deus por isso. Pastor Elcio, o que é que, no sentido, no aspecto profético da salvação, né, da doutrina de salvação, por certo, na vida de Timóteo temos muitos exemplos aí, né? Muitos ensinos também. Por certo. Quando nós mencionamos a família de Timóteo e ele próprio, fica evidenciado uma palavra, fé. E Paulo falou assim, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Amém. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, quando nós estamos falando o chamado do servo, é o chamado do servo para a salvação, então existe esse elemento fundamental que é a fé. E quando o homem tem um encontro com o Senhor Jesus, então a fé ela é gerada no seu coração e ela produz coisas extraordinárias. E nós gostaríamos de mencionar aqui 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, Paulo falando, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Então, quando nós estamos servindo ao Senhor, estamos no caminho da salvação, né, sendo guiados pela fé, então há promessas de Deus sobre a nossa vida. E algumas delas ainda não se cumpriram. Talvez você que nos ouve, quantas promessas Deus te deu. E às vezes você, algumas não se cumpriram. Mas essa palavra que foi falada a Timóteo serve para você também, que segundo as profecias, as promessas, as bênçãos que Deus prometeu para a sua vida, que houve acerca de ti, milites por ela boa milícia. Então busca o Senhor, clame ao Senhor, porque as promessas de Deus, elas não caem por terra. Aleluia. Se nós buscamos ao Senhor, né, e se nós clamamos a Ele de todo o nosso coração. E algo maravilhoso que foi dado a Timóteo foi o ministério. Ele foi um pastor. E Paulo fala assim, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Então, ministério, ele não é dado, não é por amizade, ou por alguém ter um recurso especial, nada disso. É por revelação, por profecia, com a imposição das mãos do presbitério, ou seja, dos demais pastores. Então, Paulo, ele fala, Timóteo, não desprezes esta grande bênção que há sobre a sua vida, que é o ministério. Então, nós temos promessas que ainda não se cumpriram. Milites por ela boa milícia para que elas se cumpram. E aquilo que Deus já te concedeu, não despreze. Glória a Deus. Cuide, né, da bênção que Deus te concedeu. Glória a Deus. Um aspecto interessante é as profecias que houverem acerca de ti.
Timóteo tinha muitas profecias, tanto que ele foi ordenado por ministério por profecia. Mas nós queremos dizer para a igreja que nós também temos muitas profecias. Há profecias no aspecto profissional, pessoal, familiar, mas tem uma grande profecia. E nós estamos militando por ela, lutando por ela, batalhando por ela, para no grande dia nós sermos arrebatados. A Glória a profecia é Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. 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 E talvez, por fim, tem algo aqui importante que podemos aprender com o ensino de Paulo a Timóteo, né? Quando disse acerca da profecia que houve acerca de ti, zele por ela, né? Há na igreja, cada um tem uma vocação. Não é todo mundo que vai ser pastor. Alguns vão ser diáconos, outros serão instrumentistas, né? Como a avó e a mãe de Timóteo, por certo, se estivessem hoje na igreja, seriam uma irmã que ensina na reunião das senhoras, seria uma professora de classe, uma professora de jovens. Então, a nossa igreja tem muitas funções nobres das irmãs, e vejam bem aqui que o que está registrado na palavra foi a maior importância na vida, na transmissão da herança para Timóteo, não foi o pastor, foi uma irmã, né? Então, na nossa igreja também, as irmãs têm essa função nobre de transmitir a herança para os E filhos não da igreja. apenas uma irmã, foi a mãe e a avó. Isso. Então, isso é muito importante, o bom testemunho que os pais dão para os filhos, né? Para que eles possam crescer, né, firmes na fé. Glória a Deus. Com isso, chegamos ao final de mais esse programa e nos despedimos dos companheiros aqui à mesa. A paz do A Senhor. paz do Senhor. A paz do Senhor. E continue conosco nos nossos canais oficiais da Igreja Cristã Maranata, como também do nosso canal na TV. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Paz do Senhor.